Olá, tudo bem? Nós estamos aqui reunidos como família, num só corpo, numa só intenção. Para quê? Para nós gravarmos e nós conversarmos a respeito de uma série que fala sobre um coração adorador. Então eu quero te incentivar a nós juntos, a gente nos aprofundar nesse tema que é tão importante, que fala a respeito de como nós somos adoradores, como nós devemos ser adoradores e como ter o coração que Deus gosta, né, de um coração adorador. O que é ter o coração adorador? Então nós vamos primeiro falar a respeito do que é adoração. Então vamos lá. Adoração, ela vem do latim, né, é o ato de gostar de modo intenso, podendo ter ou não conotação religiosa. Está geralmente relacionada a um extremo respeito, reverência, forte admiração ou devoção em relação a determinada pessoa, lugar ou coisa. A adoração constitui o reconhecimento humilde e incondicional da absoluta sublimidade e grandiosa de Deus sobre todas as criaturas. Então, esse é um significado da palavra adoração. Agora, nós, como adoradores, como que nós podemos nos portar diante de Deus como adoradores? Então, a adoração, ela não se trata de música, ela não se trata de uma liturgia, de técnica, não é a respeito disso que nós estamos falando, e não é a respeito disso que Deus quer que nós hajamos. Ele quer que nós entendamos como nós, como adoradores, devemos nos portar diante dele. Eu quero ler algo para você que fala, que está escrito em Mateus 22, verso 37. Fala assim: e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Então, quando nós lemos esse verso, nós estamos entendendo que amar a Deus de todo o coração é prioridade máxima para nós. E se nós amamos a Deus de todo o coração, nós vamos fazer aquilo que ele diz, nós vamos fazer aquilo que a palavra fala a respeito de adoração, nós vamos obedecer a palavra. Então, você dedicar o teu coração a amar o Senhor com a integridade. Não é assim, eu vou amar a Deus com 10% do meu coração, 20%, 90%. 90% ainda é pouco, né? 99% ainda é pouco. Ele fala de todo, integridade do coração. Então, quando você tem o teu coração voltado ao Senhor, a totalidade do teu coração adora o Senhor, não é adorar o Senhor num culto. Eu vou à igreja, não, em todo tempo, em todo tempo. Então, quando ele tem a totalidade do nosso coração, pode ter certeza de uma coisa: você vai fazer a vontade de Deus. Porque você não vai ter, 1%, eu posso deixar 1% de lado, que tudo bem. Não, não está tudo bem, não. Quando Deus fala de integridade, é porque ele sabe que 1% que está fora da vontade dele, se 1% do nosso coração não está dentro da vontade dele, é um risco muito grande de nós nos desviarmos dos caminhos do Senhor. Então imagina que você está num casamento, no seu casamento, e aí o pastor fala para você, você promete amar a tua esposa ou amar teu marido de todo o teu coração, você promete ser fiel a ele 100% do tempo. Imagina se você fala, talvez eu vou amar o meu cônjuge 98% do tempo, 99% do tempo, mas 1% eu não garanto nada. Quem, em sã consciência, vai querer casar com uma pessoa assim, sabendo que em 1% do tempo ela não vai ser fiel? Agora, por que nós achamos que Deus ele pode se contentar com 99% da nossa fidelidade, do nosso coração, da nossa devoção a Ele? Por isso que ele fala, ame ao Senhor de todo o coração, integridade. E outro verso importante fala a respeito de nós, que nós amamos aquele que nós conhecemos. Então, Oséias, capítulo 6, verso 3, fala assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então o início fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quando você ama alguém, você conhece alguém, quando você se dedica a conhecer algo, você passa a ficar apaixonado por aquilo. E um exemplo claro que eu tenho na minha vida foi quando eu comecei a conhecer a que hoje é minha esposa, a Josiane, a quem eu amo muito. Quando eu conheci a Josiane, eu confesso que eu não fiquei, uau, apaixonado, mas quando eu
eu descobri através das amigas dela, né, que elas estavam um pouco interessadas em mim. Eu cheguei para ela e falei: Josi, por que a gente não começa a conversar? Por que a gente não começa a se conhecer? Né? Vai que numa dessa pode brotar alguma coisa, a gente ora, pede a Deus. E à medida que a gente começou a conversar, à medida que eu passei a conhecer o coração dela, a maneira como ela agia, como ela falava, como ela se portava nos lugares, eu comecei a ficar apaixonado por ela em todos os aspectos da vida dela, em tudo. E quando a gente lê esse versículo, para a gente prosseguir, conhecer o Senhor, é tão importante, é muito importante e é fundamental, porque não dá para a gente dizer que nós amamos ao Senhor se nós não conhecemos Ele. Por isso que a gente insiste tanto, leia a Bíblia, ore, se dedique na comunhão com o Senhor, é porque nós sabemos que você vai começar a ficar apaixonado por Ele. Você vai ficar apaixonado por quem Jesus é, você vai ficar apaixonado por quem Deus é. Você vê a vida de Deus, a vida de Jesus, à medida que você lê ali como Jesus se portou, a maneira como ele tratava as pessoas, como ele amava, a compaixão dele, você começa a observar os detalhes da vida de Jesus. Não tem como você não se apaixonar por ele. Por isso a gente insiste, prossiga, e a palavra nos fala, né? Conheça ele, se dedique a conhecer a ele, a ter comunhão com ele. É inevitável você ficar apaixonado pelo Senhor à medida que você vai conhecendo a Ele. Então, se dedique a conhecer o Senhor. Então, a gente vai discorrer a respeito disso em outros vídeos também, falando de como a adoração, e nós como adoradores, e como nós, conhecendo ao Senhor, a gente pode cada vez mais nos apaixonar por Ele e dedicar nossa vida, dedicar nossa vida para nos ajoelhar, nos devotar a esse Senhor tão maravilhoso. Então, coloque seu coração nisso. Entenda, você é um adorador. Você é um adorador e você precisa conhecer ao Deus que você serve, ao Deus que você diz que ama. Então, conheça Ele. Você vai amar Ele cada vez mais. Que Deus te abençoe.